E agora no Manchetes Noticidade, o quadro Vida. O glaucoma é uma doença ocular lenta e silenciosa. Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas possuam essa, que ao lado da catarata é a maior causa de cegueira no mundo. Um dos mais completos centros de referência no tratamento da doença está aqui em Sorocaba, onde milhares de pacientes lutam para não perder o mais importante dos nossos sentidos. Foi durante um exame para a cirurgia da miopia que seu Antônio descobriu que tinha glaucoma, doença nos olhos que é uma das principais causas de cegueira irreversível no país. Não sabia de nada, não sentia nada. A notícia aqui me deixou meio pasmo. Eu nem sabia o que era glaucoma, nunca nem ouvi falar. Sem tratamento, 80% dos casos da doença evoluem para a perda da visão. Consciente dos riscos, o seu Antônio se cuidou direitinho, além de atualmente manter o acompanhamento contínuo com o especialista. Prevenção é tudo, cara. É tudo. Se eu não tivesse vindo aqui, hoje eu poderia estar cego. Segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, mais de 1 milhão de brasileiros acima dos 40 anos sofrem com a doença, que geralmente está ligada à pressão de um líquido transparente chamado humor aquoso, responsável por nutrir as córneas e controlar a pressão interna do olho. Quando existe dificuldade no escoamento deste líquido, a pressão aumenta e pode provocar danos nas fibras nervosas. Através do exame oftalmológico, a gente consegue detectar as lesões iniciais do glaucoma e fazer um diagnóstico precoce para evitar a cegueira. A oftalmologista ainda explica que quem tem histórico de glaucoma na família é importante procurar um médico. É um fator de risco bem importante no glaucoma, então quem tem história na família deve sim procurar um oftalmologista. Um dos centros de referência para tratamento na região é o BOS, o Banco de Olhos de Sorocaba. O hospital recebe por mês cerca de 30 mil pacientes. 70% dos atendimentos é pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Entre eles o programa Glaucoma, que além de exames e consultas, oferece gratuitamente os colírios para tratamento da doença. Na farmácia o movimento é intenso. A dona Juraci vem a cada 2 meses pegar os colírios, receitados pelo médico. Eles ajudam no controle da doença. Se não tratasse o glaucoma, poderia ter ficado cego? Poderia. Desde o começo o médico me avisaram que eu poderia perder a vista de uma hora para outra. O programa Glaucoma foi interrompido durante 1 ano e meio. Agora o hospital está à procura dos pacientes. Para isso, criou um cadastro, que pode ser feito pela internet. O paciente preenche uma ficha e através dessa ficha nós antecipamos esse atendimento com essa finalidade de avaliar se ele se encaixa nesse programa que fornece o colírio de forma gratuita. Os remédios são muito caros. Então, com esse auxílio que eles dão pra gente continuar o tratamento, vale a pena. Vale a pena você sair de longe, igual muitas pessoas vêm de longe para fazer o tratamento aqui. Para se cadastrar, os pacientes devem entrar no site que aparece no vídeo, que é www.bos.org.br. Hoje, no quadro Vida, nós recebemos o oftalmologista Ézio Hiroki Omini. Muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, doutor. Eu que agradeço, Pedro, pelo convite. Olha, a primeira pergunta já é um pouco cabeluda, né? Quanto a medicina está próxima à cura do glaucoma? Para o senhor isso é impossível? Infelizmente, o glaucoma hoje ainda é uma doença sem cura. Existem sim pesquisas, estudos, inclusive envolvendo células-tronco, que são promissoras, mas até chegar ao resultado final ainda está longe no mercado. Então, a princípio, no presente, ainda é uma doença sem cura, infelizmente. Porém, é uma doença que tem controle, desde que usado corretamente os medicamentos prescritos pelo médico oftalmologista. E além do glaucoma congênito, né, que é contraído, hereditário, de pai para filho, quais que são os outros meios de se contrair essa doença, doutor? O glaucoma, em geral, pode ser classificado em o glaucoma congênito, tem também o glaucoma agudo, o crônico e glaucoma secundário, que pode ser provocado por outras doenças, como diabetes, algumas infecções, traumas, cirurgias e até mesmo a catarata. Uma coisa importante, Pedro, alguns colírios que contêm corticóide, que é muito disponível no mercado e usado sem prescrição médica adequada, também é um forte fator de risco para o aumento da pressão ocular e, consequentemente, o glaucoma. Por isso que é importante verificar lá as substâncias no colírio, observar se tem corticoide e evitar esse tipo de medicamento, de substância, né, doutor? Exatamente, Pedro. Principalmente evitar a automedicação,
porque às vezes o paciente não tem ideia, não tem noção do perigo que esses medicamentos podem causar. Inclusive o glaucoma, que é uma doença que causa cegueira. Tá certo. Agora a gente sabe que o tratamento do glaucoma é uma corrida contra o tempo, né? O paciente Sim. vai perdendo a vista lentamente, né? Só que ao mesmo tempo é uma doença quase que perceptível, né? Quando e como a gente deve detectar o glaucoma nas pessoas? Bom, o glaucoma, a princípio, tem algumas pessoas que têm fatores de risco, né? Principalmente pessoas acima de 40 anos, pessoas da raça negra, pessoas que fazem uso de corticoide, seja na forma de colírio ou não, e além de outras doenças como diabetes, hipertensão arterial, que são maiores fatores de risco para desenvolver a doença. A princípio, o mais importante é fazer uma rotina no seu médico oftalmologista, que vai saber fazer os exames necessários para fazer o diagnóstico precoce. Porque, como você mesmo disse, é uma doença silenciosa, que na grande maioria das vezes não há sintoma algum, e se não tratada de forma adequada, pode inclusive levar à cegueira, que é irreversível. Outra pergunta cabeluda, falta apoio do poder público para isso? Eu acredito que sim. Sendo uma doença tão prevalente no nosso meio, né, é a segunda causa de cegueira no mundo. No Brasil, em torno de 1 milhão de pacientes têm glaucoma. Então, é uma doença muito prevalente que causa cegueira, é irreversível e muitas pessoas não têm ideia, não têm noção do quão perigoso isso é. Então, eu acredito que sim, que faltam campanhas de conscientização da população nesse sentido. Doutor, rapidamente, uma última pergunta, porque um estudo foi publicado em uma revista do Reino Unido Sim. que revelou que a cirurgia da catarata pode ser adotada como um tratamento de primeira linha no glaucoma primário, de ângulo fechado. Existe relação entre as duas doenças? Isso é possível? Existe sim. Existe um tipo específico de glaucoma, o glaucoma facogênico, que é causado por uma catarata intumescente, uma catarata grande. Então, consequentemente, realizando a cirurgia desta catarata, haverá melhora do glaucoma. Porém, isso é um caso muito específico, não pode ser tratado de uma forma geral, não pode se dizer que toda cirurgia de catarata irá melhorar o glaucoma. Muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, Dr. Ézio Hiroki Omini, oftalmologista, para falar do glaucoma. Eu que agradeço, Pedro, pelo convite, mais uma vez, espero ter sido útil aí para os nossos telespectadores. E no próximo bloco, dicas de beleza para você arrasar na virada do ano. Agora são 13 horas e mais 9 minutos, 1h09, o Manchetes Noticidade volta já. Voltamos com a previsão do tempo e mais uma vez o calor não vai dar trégua, continua intenso nessa quinta-feira e por conta do clima abafado podem ocorrer aquelas chuvas rápidas de verão. A mínima prevista para Sorocaba é de 20 graus e a máxima deve chegar aos 32. Vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Angatuba registra mínima de 20 e máxima de 32 graus. Itapetininga tem a mesma mínima e máxima de 31. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 22 e 33 graus. A mesma previsão para Várzea Paulista. O Manchetes Noticidade também é moda e se depender da gente, as mulheres vão arrasar no visual da passagem de ano. Dessa vez as dicas são de maquiagem e também de cabelo. A nossa repórter Amanda Campos, que já está ficando especialista em moda, foi a um outro especialista e traz as dicas de beleza pra gente. Você vai trabalhar durante as festas de fim de ano? Vai sair do trabalho e vai correndo para casa de um amigo ou alguma festa aproveitar o Réveillon? Se as respostas dessas perguntas forem sim, eu estou no lugar certo para te ajudar. Nós viemos até este salão de beleza em Sorocaba conversar com o maquiador e cabeleireiro Alexandre Palmieri para te dar dicas incríveis e super básicas para esse momento do ano. Alexandre, eu vi que a pele da sua modelo já está preparada. Tem como fazer uma pele desse tipo de uma maneira super rápida? Então, pessoal, vou dar uma dica rápida e bem legal de maquiagem para vocês pro Réveillon. A pele da minha modelo tá feito assim, eu limpei, higienizei, corretivo para tirar as imperfeições e olheira e pó iluminador. A pele a gente até consegue fazer rapidinho, mas quando o assunto é sombra, requer um pouco mais de tempo, né, Alexandre? A nossa modelo tem a pele fria, então eu optei por usar cores quentes. Então, assim, com uma sombra escura, eu marquei o côncavo dela.
Depois, como é Réveillon é legal você estar com brilho, com bastante cintilância, lembra festa. Daí eu usei uma sombra dourada bem cintilante e iluminei o formato do olho. Ah, e tem uma dica valiosa para quem não tem experiência com delineador. Com lápis preto, faça o risco antes e depois, com o delineador, você só faz o preenchimento em cima do risco que você fez. Nada como um batonzinho mate e um blush coral, de acordo com o seu tom de pele, claro. Peles frias, cores quentes. Pele quente, cores frias. Então assim, eu marquei bem o blush nela, porque a nossa modelo tá bem bronzeada. E daí fiz a boca. Uma dica legal, batom efeito mate. Tem mais durabilidade, mais difícil de sair. E para finalizar o look arrasador e super fácil de fazer, nada como essa técnica maravilhosa para arrasar também no cabelo. Esse cabelo foi passado um pouquinho de mousse e foi feita uma escova lisa com a ponta levemente ondulada. Daí eu dividi esse cabelo, fiz uma divisão frontal e uma de orelha a orelha. Separei uma lateral, levei para a parte de trás, prendi. Separei a outra lateral, levei a parte de trás, prendi. Dei uma leve flexionada na raiz, um iriçamento na raiz e penteei tudo para trás. Como vocês vão fazer esse cabelo em casa, não tem habilidade, use grampo invisível. Depois de todas essas dicas, é só escolher um look incrível e curtir a chegada do ano novo. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Você assiste agora ao Futebol Esporte Show com o Marcel Capretes. Às 7h20 da noite tem o Noticidade com a Jaya Von Rank. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.